Boa noite, professor Juliano. Eu sou o professor Paulo Evandro. Com grande satisfação, irei aqui presidir essa conferência especial. Somos colegas aqui de Brasília, estamos bem próximos, né? Eu estou agora aqui na Escola Superior de Guerra e aproveito o momento para mandar um forte abraço do Peterson. O professor Peterson pediu transmitisse um forte abraço. Bom, para a nossa audiência, né, um mini currículo, né, do professor Juliano Cortinhas, né, além de um centroavante, né, na equipe de futebol da Uni Curitiba, onde ele fazia excelentes lançamentos para o professor Wagner Menezes finalizar com gols muito bacana. O professor também, ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, o IREL-INB, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Relações Internacionais, respectivamente, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Brasília. Ele é coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Internacional, o GEPSI, UNB. Ele foi chefe, né, de gabinete do Instituto Pandiaga Calógeras, no Ministério da Defesa, e também atuou como assessor na Assessoria de Defesa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Professor Juliano, a audiência é toda sua. Estamos começando aqui pelo nosso cronômetro às 8h10, né, tivemos aqui um atraso, então até às 8h40, creio que a audiência da sala nos pertence. A fala é toda sua, sinta-se à vontade. Professor Paulo, muito obrigado. É um prazer, uma honra, né, estar aqui com o senhor, com os nossos ouvintes, nossas ouvintes. Um pouco diferente do que a gente está habituado, né, mas já estamos entrando nessa nova realidade de cabeça, né? Aqui na UNB, a semana passada voltamos às aulas em EAD, então estamos aí cada vez mais acostumados, enfim, além de todos os seminários e congressos que a gente tem feito, mas sempre seria melhor estarmos fisicamente juntos, mas já que não podemos, as plataformas virtuais suprem um pouco, né, da nossa carência, enfim, por discussões, por conversas, e o Congresso Brasileiro de Direito Internacional nos propicia essa oportunidade de estarmos juntos, né? Agradeço o abraço do Peterson, né? A gente tem alguns grupos de pesquisa em conjunto, enfim, é sempre um prazer participar de eventos com ele, com todos os integrantes aí da ESG, né? Que é uma escola, enfim, que dispensa apresentações. Também aproveito o ensejo para agradecer o convite do Wagner e a lembrança, né, dos nossos bons tempos de futebol em Curitiba. Fomos colegas durante um bom tempo no Centro Universitário Curitiba e enfim, criamos laços de amizade bastante bacanas, né? O tema é um tanto quanto, enfim, difícil, né, mas eu acho que muito importante no momento que a gente vive, a importância das Forças Armadas para a inserção internacional do Brasil. Nós temos, né, uma série de questões ainda a avançar no controle civil sobre as Forças Armadas, na definição política do papel que elas devem ocupar em nosso país, e eu vou tratar de algumas dessas questões, enfim, né, e também tratar de algumas questões em termos de comparação internacional, né, das Forças Armadas brasileiras com outras do mundo, né, em termos tanto de papel que elas ocupam, né, nas democracias ocidentais, quanto também na própria configuração das Forças Armadas brasileiras, né. Vou fazer isso muito rapidamente, enfim, porque o tempo urge, e depois abrir a palavra, né, para o debate, se alguém tiver interesse, enfim, de fazer perguntas, colocações, concordâncias, discordâncias, enfim. A primeira questão, eu acho relevante, é que a gente vem de um histórico, né, se a gente olhar para as últimas décadas, um histórico em que as Forças Armadas ocuparam um papel de governo no país, né, justamente com uma elite civil. Tivemos uma ditadura cívico-militar de 64 até
85, né, em que houve a eleição indireta para a presidência da República, e depois a Constituição de 88 vem regular o papel das Forças Armadas no nosso país a partir do seu artigo 142, né? Então é daí que eu vou partir. Eu não sou um especialista, né, na área do direito internacional, apesar de ter me formado na graduação em Direito, eu depois fui para a área das relações internacionais, que trabalha a partir de premissas um pouco diferentes da ciência jurídica, mas mesmo assim vou partir, né, do que a gente tem de legislação para tratar das Forças Armadas no nosso país, né? E o artigo 142 fala em 3 funções, né, principais das Forças Armadas, que seriam a defesa da pátria, a primeira, a garantia dos poderes constitucionais, a segunda, e por iniciativa desses poderes, executivo, legislativo e judiciário, a garantia da lei e da ordem, né? Então, seriam 3 grandes funções a serem ocupadas pelas Forças Armadas. A questão é que, por uma série de disputas políticas, né, no processo de elaboração da nossa Carta Magna, não se definiu bem como essas funções seriam exercidas e nem quais os limites de cada uma delas, né? Tivemos recentemente no STF uma série de debates sobre isso, né, sobre, enfim, aqui exatamente se refere a essa garantia dos poderes constitucionais, a participação das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem também, né, demandou uma série de discussões posteriores, e até hoje há algumas dúvidas em relação aos critérios, né, necessários para que se estabeleça tal atuação, e, além disso, não houve uma definição política, né, de como vai se dar a relação civil-militar dentro do ambiente político brasileiro. Isso começa a surgir somente depois, principalmente a partir de uma lei complementar, né, que vem esclarecer um pouco o texto constitucional, que é a Lei Complementar 97 de 1999. Tá? Então, portanto, 11 anos depois da aprovação da Constituição, a gente tem a Lei Complementar 97, e aí começa-se, então, a estabelecer as bases de controle civil sobre as forças, a criação do Ministério da Defesa e há avanços institucionais ocorrendo de lá para cá. Esse processo vai culminar, né, com a Lei Complementar 136, de 2010, que vai modificar o texto anterior da Lei Complementar 97, e a gente tem, portanto, né, algumas definições legais, mas, na minha opinião, ainda muito gerais, sobre qual o papel das Forças Armadas dentro do Estado brasileiro. O Ministério da Defesa exerce um papel importante, foi criado em 99, tem, portanto, né, 21 anos de atuação, ainda eu acho muito aquém do que deveria ser, e esse aquém significa que o Ministério da Defesa, na minha opinião, tem poucos servidores, e a constituição dos servidores do Ministério da Defesa ainda está muito aquém do que a gente vê em outros países. Não só em termos de números, mas também em termos de quem são esses servidores, né? A maioria imensa dos servidores do Ministério da Defesa brasileiro são militares, da ativa e da reserva, há pouquíssimos civis, portanto, participando do processo de elaboração das nossas políticas de defesa. Isso eu considero bastante problemático. Há poucos civis pensando defesa dentro do nosso processo decisório, apesar de que nos últimos anos, né, eu diria na última década, pelo menos, a gente vem construindo um corpo importante, né, de pensadores sobre defesa em diversas universidades brasileiras, né? A própria ESG é um centro que vem crescendo muito em termos de produção acadêmica, em termos de civis, né, que compõem a escola, tanto como professores quanto como alunos, mas diversas universidades brasileiras têm trabalhado em linhas de pesquisa nos seus programas de pós-graduação, ou até em cursos de graduação, como o da UF, né, tem trabalhado a formação de civis preparados para pensar a defesa nacional. A grande questão é que, pela Constituição ainda muito carente do Ministério da Defesa, esses civis não têm espaço nos processos de elaboração da política nacional sobre o tema, né?
Para citar um exemplo, né, eu faço uma comparação com a constituição dos aparatos de defesa de dois países que têm economias similares à economia brasileira, que são a França e o Reino Unido, né? São países territorialmente muito menores, com populações menores, mas são países que, enfim, têm um aparato de defesa bastante poderoso, tem presença no Atlântico Sul, ambos têm, né? Importante a gente lembrar que a maior fronteira internacional da França é com o Brasil, por meio da Guiana Francesa. A Inglaterra, né, tem uma série de ilhas no Atlântico Sul, no entorno estratégico brasileiro, portanto, né, e são países de atuação global, componentes da OTAN, enfim. Mas o fato é que esses países, né, que têm economias de tamanhos similares à nossa, eles têm um aparato de defesa composto por cerca de 200 mil militares cada um, enquanto nós temos 370 mil, né, quase o dobro do tamanho das Forças Armadas deles, mas tanto França quanto o Reino Unido têm cerca de 60 mil servidores civis no Ministério da Defesa. 60 mil servidores civis, enquanto no Brasil há um tamanho total de menos de 2 mil servidores, sendo a maioria deles militares da ativa e da reserva no Ministério da Defesa. Isso significa que a gente tem uma defasagem muito grande nos processos políticos de definição do papel das Forças Armadas em nosso país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma deficiência muito grande nos processos orçamentários, né, do Ministério da Defesa. Esses processos ainda estão muito concentrados nas Forças Armadas, tanto Marinha quanto Exército e Aeronáutica, né, são responsáveis praticamente de forma autônoma pela elaboração dos seus orçamentos, dos seus planos de equipamento, dos seus planos de pessoal, enquanto em outros países, né, nas democracias ocidentais, esse processo é todo concentrado nos Ministérios da Defesa. Aqui no Brasil ele ainda é realizado autonomamente nas Forças Armadas. Os processos de preparo-emprego também são excessivamente controlados pelas Forças Armadas, o que prejudica a sua capacidade de operar conjuntamente, né? O famoso conceito de interoperabilidade é um conceito que aqui no Brasil ainda não vem sendo aplicado a contento. Eu queria trazer toda essa conjuntura em relação ao tema, para colocar que eu acho que o primeiro ponto essencial para a gente discutir o papel das Forças Armadas na sociedade brasileira e, portanto, na nossa inserção internacional, é a questão de que ainda não existe uma definição política clara sobre esse papel. Essa definição ela deveria vir nos documentos mais relevantes da nossa política de defesa, no caso, né, a própria, como o nome já diz, Política Nacional de Defesa. Os textos da Política Nacional de Defesa, em todas as suas versões, 96, a primeira versão da Política Nacional de Defesa, né, na época se chamava Política de Defesa Nacional, 96, depois em 2005, depois em 2012, 2016, e agora temos uma versão que foi enviada recentemente ao Congresso, de 2020. Né? Em todas essas versões, há a definição de que as Forças Armadas devem atuar principalmente com as vistas para ameaças externas. Né? Então, aí já há uma definição do papel político que as Forças Armadas deveriam ter no nosso país, que seria a defesa externa. Esse é o papel principal delas. Né? Para além disso, a Política Nacional de Defesa diz que, enfim, o Brasil, apesar de não ser um país que tem ameaças claras, tem interesses nacionais a serem protegidos, a sua soberania deve ser protegida, né, contra tais ameaças, mas não é o que se vê na prática. Né? Eu acho que isso é importante a gente observar. Apesar de essa definição política existir, portanto, ela está desconectada da realidade nacional. Está desconectada da realidade nacional porque as Forças Armadas brasileiras, apesar de a primeira versão da política ser de 96, portanto são 24 anos de lá para cá, continuam voltadas excessivamente para o âmbito doméstico. Né? Se a gente olha para o número de operações das Forças Armadas brasileiras no interior do país, e aí tanto de cunho social, quanto de cunho, quanto de engenharia,
quanto na área da saúde, enfim, né, a gente está falando de Operação Pipa para levar água ao Nordeste, a gente está falando de assistência de saúde da Marinha na Amazônia, estamos falando de transposição do Rio São Francisco, estamos falando de operações de garantia da lei e da ordem nas favelas do Rio, né, inclusive com uma intervenção federal há 2 anos. Se a gente olha para toda essa atuação das Forças Armadas, a gente percebe 2 coisas. Primeiro, que a atuação das forças está desconectada do que os documentos legais definem. Em segundo lugar, há, como a gente apontou desde o início da fala, né, uma ausência de compromisso do poder público brasileiro, das autoridades políticas brasileiras, de manter as Forças Armadas relacionadas com a sua atuação precípua, ou seja, com a defesa externa. Não me parece que essa atuação doméstica excessiva seja responsabilidade das forças, porque ela é decorrente de ausências do Estado brasileiro em uma série de funções, em uma série de áreas, né? Parece para mim que quando o Estado brasileiro não consegue fazer algo, recorre sempre às Forças Armadas, que já foram chamadas de posto Ipiranga, né, do Brasil, né? Então, qualquer necessidade chama as Forças Armadas que elas resolvem. Isso é muito ruim, né? É muito ruim tanto para o Brasil, para a qualidade da nossa democracia, quanto para as próprias Forças Armadas, que perdem sua capacidade de fazer a função essencial que lhes compete, que é a defesa nacional. Quanto mais tempo os nossos militares passam preocupados com caça ao Zika, com a transposição de São Francisco e outras coisas, menos tempo eles passam investindo em preparação para a guerra, né, que deveria ser a sua função prioritária. E aí a gente pensa, bom, mas o Brasil não é um país que tem uma tradição de entrar em guerra, né? Então, para que as Forças Armadas devem pensar em guerra? Quando a gente faz esse pensamento, normalmente nós estamos refletindo sobre a possibilidade de uma invasão ao território brasileiro, sobre a possibilidade de os Estados Unidos ou qualquer outra potência mundial, né, marcharem sobre o território brasileiro, invadirem cidades, enfim. Essa não é uma realidade que realmente está, né, no foco, e nem deve estar no foco das Forças Armadas. Mas, ainda assim, é importante a gente lembrar que potências estrangeiras atuam com cada vez mais frequência no nosso continente, no sul-americano. Há interesses, né, russos na Venezuela, há interesses chineses no nosso continente, há interesses estadunidenses, enfim, e presença militar de todos esses países na região. Além disso, né, no caso de crises pontuais em determinadas regiões da nossa fronteira, as Forças Armadas podem ser extremamente necessárias na defesa da nossa soberania. Há a possibilidade de ataques cibernéticos, de que o Brasil seja forçado a tomar determinadas posturas no meio internacional a partir de pressões militares, e isso nada tem a ver com invasão de território. Quando a gente pensa em guerra, a nossa mentalidade, ou a da maioria da população, continua muito ligada à Segunda Guerra Mundial, à ideia de invasão de tropas, e não é disso que se trata. Se trata, hoje em dia, de disputas com muita tecnologia, com muitos equipamentos envolvidos. Se trata de não disparar tiros e de fazer pressões por meio da força a partir de aparatos tecnológicos, né? E o Brasil, nesse sentido, não está pronto para esse tipo de cenário, porque nós estamos tirando as Forças Armadas das suas preocupações precípuas, né, ao longo das últimas décadas, pelo menos. Nesse sentido, eu queria fazer esse destaque, né? Eu acho que as Forças Armadas não estão bem direcionadas pelo nosso poder público. Isso não se refere somente ao governo atual, mas é algo que vem de vários governos, né? Nós estamos falando aí desde o processo de redemocratização, pelo menos, não houve essas definições, né? Portanto, né, eu acho que fica muito prejudicado o papel das Forças Armadas no nosso processo de inserção internacional.
deveria competir às Forças Armadas o processo de garantia, né, da nossa soberania em relação a possíveis adversidades externas. Isso eu acho que não é bem exercido nos dias atuais. Forças Armadas de países pequenos têm muito mais capacidade militar do que a nossa, em termos de equipamentos, em termos de modernidade e número desses equipamentos. As Forças Armadas têm também um papel importante na elevação, né, da imagem brasileira no exterior, no próprio comércio internacional. Né. É importante lembrar que as Forças Armadas têm um aparato enorme de presença nas embaixadas brasileiras no mundo, e isso é isso é um potencial de inserção internacional extremamente relevante, né? Tanto para a venda de equipamentos militares, quanto para a elaboração de acordos comerciais, de, enfim, participação, né, em missões, em operações conjuntas com outros países. Enfim, as Forças Armadas têm um potencial, uma capacidade enorme de inserção internacional que não é bem exercida por uma série de indefinições na nossa política de defesa. Acho, portanto, que as Forças Armadas não vêm cumprindo bem o seu papel de apoio, né, aos instrumentos da nossa inserção internacional ao longo do tempo. Volto a ressaltar, não por culpa própria, mas sim por indefinições políticas do nosso país como um todo, né? Queria, enfim, já encaminhar para o final, né, para que a gente possa privilegiar, enfim, o debate, e acho que devem surgir coisas interessantes. Queria ressaltar também que eu acho que a melhora da situação atual, né, e o aprimoramento desse processo de definição política vem com base no fortalecimento do Ministério da Defesa, né? E aí acho que uma medida essencial para que isso ocorra é a criação da carreira civil dentro do Ministério da Defesa, né? Nós não temos uma carreira para civis no interior do Ministério, e eu acho que essa é a medida inicial e fundamental para que a gente consiga começar a estabelecer o controle civil sobre as forças, e a partir daí para que a gente comece a debater, né, de forma mais ampla, qual é o papel que as Forças Armadas devem ocupar em nosso país. Essas indefinições têm cobrado um alto preço, né, no atual governo, porque a população não tem clareza enfim, dessas definições, né? Nem sequer o governo tem clareza, quanto mais a população. Quando a gente vê nas ruas, né, pedidos por intervenção militar, quando a gente vê a imprensa debatendo, né, a possibilidade de que as Forças Armadas, enfim, voltem, né, a ocupar um papel de protagonismo no cenário internacional, no cenário político brasileiro, quando a gente tem a notícia de que o próprio presidente da República cogita a utilização das Forças Armadas, né, internamente, para pressionar os poderes públicos, a gente percebe que essa indefinição pode cobrar um preço caro, né? Não me parece que os militares tenham a intenção, né, de romper com a nossa dinâmica constitucional, né, com enfim, o Estado de Direito brasileiro, mas o ideal não é que a gente dependa da vontade das Forças Armadas ou não, né, e sim que não haja nem sequer qualquer tipo de cogitação a esse respeito, como tem havido em diversos setores, né, do Brasil, inclusive no interior do governo federal, o que eu considero bastante preocupante, né. Em termos gerais, eu queria trazer essas palavras para que a gente inicie o debate, né. Acho que é bastante interessante e importante, como eu falei no início, a gente discutir o papel das Forças Armadas no cenário brasileiro atual. É essencial, né, que a gente comece a definir, né, quais vão ser as nossas, enfim, quais vão ser as atividades destinadas a eles. Eu acho que essa definição até já existe, mas a gente precisa fazer com que as definições legais comecem a fazer diferença no cenário do dia a dia da política nacional, porque acho que tanto, né, a nossa democracia quanto as nossas Forças Armadas têm a ganhar com isso.
Obrigado. Obrigado, professor Juliano, pelas suas palavras. Ao final, farei aqui algumas considerações, mas privilegiando aqui o debate, nós temos a Flávia Gianni Ferrari, professor Juliano. Ela pergunta: o que o professor Juliano acha sobre o Brasil participar de missões para imposição da paz em outros estados, outros países? Por favor, professor. Obrigado pela pergunta, Flávia, é realmente muito interessante, né? Existem várias dinâmicas nos processos de operações de paz, né? E essas definições, elas não são tão claras nem sequer no âmbito da ONU, né? Enfim, peacekeeping, peace building, existem diferentes formas, né? Peace enforcement, enfim, existem diferentes visões acerca de cada uma dessas missões, né? Um compromisso que o Brasil tem assumido ao longo das décadas, né, é de participação somente em operações de paz aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, e o Conselho de Segurança da ONU só aprova as operações que são requeridas, né, pelo Estado que as recebe. Portanto, esse cenário de imposição da paz é um cenário que ainda não está relacionado com a inserção internacional do Brasil, né? Mas nas operações de paz, de modo geral, eu acho que a participação do Brasil é fundamental, principalmente por aquele tema que eu trouxe, né, que é a questão da imagem internacional do Brasil. É importante que o Brasil contribua para a construção da paz, né, no meio internacional, no mundo. Acho que é muito importante que a gente mantenha os nossos compromissos nessa área. O Brasil, desde os anos 60, tem diversas experiências, né, de participação em operações de paz, mas o que a gente vem observando desde a saída do Brasil do Haiti, né, é que a gente não renovou esse compromisso. Custa dinheiro, enfim, participar de operações de paz, a maioria delas tem um cenário bastante complicado hoje no mundo. Houve uma cogitação para que o Brasil participasse da missão enfim, a França chegou a pedir para que a gente entrasse no Mali, depois na República Centro-Africana, na República Centro-Africana chegou-se a cogitar isso, mas acabou não ocorrendo, né? É um cenário bastante complicado, né? E, enfim, né, o Brasil possivelmente teria perda se fosse para lá, mas eu acho que o ganho operacional para as forças é bastante importante. Eu não gosto do conceito de que a gente deva participar de operações de paz como uma forma de entrar no Conselho de Segurança da ONU e coisa e tal. Eu acho que esse não é o argumento correto. O argumento correto é contribuir para a construção da paz no mundo, auxiliar, né, as operações no sistema internacional e melhorar a visão do Brasil no meio internacional, mas não acho que isso tenha relação com o Conselho de Segurança, por exemplo. Muito obrigado, professor Juliano Cortinhas. Realmente o tempo é muito escasso, muito curto, mas não há dúvida sobre os questionamentos, apontamentos críticos e construtivos. Isso é assim que nós, cada dia, construiremos um país melhor. É assim no mundo inteiro. É com pensamento crítico e construtivo, e não simplesmente algumas críticas tolas e vazias. Bom, professor Juliano, o senhor foi muito feliz num ponto, né, e eu concordo plenamente, de que se hoje, né, nós temos aí as Forças Armadas, e me permite essa expressão, ela não é própria minha, mas eu diria até que do nosso colega, agora me fugiu o nome, mas, bom, as Forças Armadas, elas têm sido usadas, né, como muleta, a verdade é essa, né, para políticas públicas deficitárias. A culpa não é das Forças Armadas, né? Se elas assim são usadas é porque são requeridas pelo poder político que o faça, e o poder político sabe que as Forças Armadas fazem bem esse papel, né, cumpre com eficiência, eficácia, economia, né? É fato também, né, o poder político não é culpado também, não podemos atribuir a culpa ao poder político, senão a uma própria cultura, talvez nossa, né, porque fica sempre muito distante, né, da nossa sociedade, né, questões de defesa propriamente dita, né, as nossas urgências, a nossa agenda, né, da sociedade, as urgências são outras, saúde, educação,
alimentação, moradia, saneamento. Então, são outras urgências que estão mais próximas da sociedade. E isso, evidentemente, acaba ocupando a pauta da política. Isso é fato, não há como contestar, né? Mas, também, por outro lado, né, há um sentimento da sociedade, né, de que se problemas graves de defesa não existem para o Brasil. E se existirem, né, deposita-se uma grande confiança, né, nas nossas Forças Armadas e no nosso poder dissuasório, o que, de certa forma, é legítimo. Sobre esse aspecto, né, que o professor apontou muito bem, essa falta, né, digamos, de uma carreira de defesa para civis, né, isso já vem se estendendo há muito tempo, né? Entra ministro, sai ministro da Defesa, não interessa o governante que está ou o ministro que está, o problema vem se arrastando. De novo, é uma falta de vontade política, não há outra. As Forças Armadas não podem resolver esse problema. Não cabe, nem caberia a elas resolver esse problema, não é o papel constitucional, né, das nossas Forças Armadas. E aí, já encerrando, para não ultrapassar o nosso tempo, né, e evidentemente a última palavra será do professor Juliano, eu acho que agora é uma grande oportunidade, de novo, o Congresso Nacional tem nas suas mãos a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa de 2020, já está lá há um mês, para que os representantes da nossa sociedade, né, digam qual é o papel das Forças Armadas brasileiras. É ali que vai se dizer. Essa é a grande oportunidade, né? De certa forma, ele já está dito na Constituição Federal, pelo nosso constituinte originário, né? E agora cabe esses contornos, né, dessa norma constitucional. A oportunidade está aí na mão do Congresso Nacional. E dessa forma, professor Juliano, eu passo a palavra para o senhor para encerrar essa nossa fala. E muito obrigado pelos questionamentos críticos, construtivos e um posicionamento embasado. Agradeço bastante, professor Paulo, agradeço a toda a audiência, né? O debate foi muito rápido, a gente não está acostumado a debater esses temas, né, com tão pouco tempo assim, mas eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem, enfim, geral sobre o tema. Há diversos problemas, né, em relação à construção do nosso aparato de defesa. É interessante a gente observar que, apesar disso não ser uma prioridade política, como o professor falou, existe a possibilidade, né, de que no orçamento do ano que vem a gente gaste mais com defesa do que com educação, né? Então a imprensa está noticiando bastante sobre isso. Então é um tema sobre o qual a gente precisa conversar, né? É um tema sobre o qual a gente precisa conversar e a gente precisa entender melhor o assunto. Acho que esse ponto é essencial, né? O Congresso precisa discutir, os eleitores, a sociedade como um todo precisa discutir mais sobre defesa para a gente entender, né? Para a gente entender do que se trata. É um recurso muito grande, né, despendido com forças armadas bastante numerosas, e a gente precisa dar definições adequadas a elas para que elas cumpram bem o seu papel. Agradeço de novo o convite, muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Boa noite.